Então vamos lá. Hoje aí na aula 3, nós estaremos tratando, ou começando, né, sobre o que faz o aconselhamento, né? E aqui já vamos entrar já numa parte mais prática, tratando, conforme fomos avançando aqui na aula 3, sobre como que funciona uma sessão de aconselhamento bíblico, quais os eventos, né, que nós precisamos ter, alguns princípios, como conseguir, né, as informações necessárias, como transmitir aí a segurança. Então, o que faz o aconselhamento bíblico? Esse é o nosso objetivo aqui com essa aula. Lembrando aí a nossa sequência, né, nós já trabalhamos o que é aconselhamento. Já vimos também na aula 1 por que precisamos de aconselhamento e por que esse aconselhamento tem que ser bíblico. Pastor, por que não pode ser uma terapia qualquer? Por que não pode ser um livro de autoajuda? Por que não pode ser um princípio da psicologia? Por que não pode, usar como texto base Paulo Coelho ou Augusto Cury? Por quê? O que tem que ser a Bíblia? Então nós já estudamos isso lá na aula 1. Quais os fundamentos do aconselhamento bíblico? Tratamos disso lá também. Aí na aula 2, tratamos da relação da teologia e do aconselhamento. Existe relação? Um influencia o outro? Dependendo da minha visão teológica, o meu aconselhamento vai ser correto ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? O aconselhamento está divorciado da teologia, da doutrina? Estudamos isso na aula 2 com vários aspectos aí. E hoje nós vamos entrar aí então na aula 3, que trata o que faz o aconselhamento bíblico. E aí depois ainda vamos tratar como ser um conselheiro bíblico, qual o perfil que deve ter esse conselheiro, se é possível com o aconselhamento bíblico gerar mudança, né? E não um condicionamento, porque nós não estamos procurando condicionamento, nós estamos procurando transformação, nós estamos procurando mudança. Então é possível mudar biblicamente e como que aconselhamos na prática, e casos específicos que nós vamos trabalhar aí por um tempo para que apliquemos aí toda a parte teórica, tá bom? Então eu convido você inicialmente a abrir a palavra do Senhor para iniciarmos a aula 3, em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, até o verso 16. Vamos ler juntos? Primeira epístola de Paulo, escrita aos Coríntios, capítulo 2, do verso 14 a 16. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus. Todos. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ótimo. Irmãos, quando nós estamos diante aí de tantas teorias, né, que procuram explicar aí os problemas dos homens e apresentam possíveis soluções, nós que já fomos alcançados pela graça de Cristo e que temos a mente de Cristo no sentido de que nos dobramos aos ensinos de Cristo e desejamos praticar esse ensino, nós temos aí a opção de, então, nos curvar, nos dobrar diante da utilidade das Sagradas Escrituras. Porém, é óbvio que os ensinamentos, a revelação, os princípios e preceitos de Deus só farão diferença na vida daqueles que são aqui chamados por Paulo de homem espiritual. Porque esse, justamente porque está com a consciência
viva em Cristo e a consciência inclinada para a vontade e o ensino de Cristo, para este a palavra de Deus vai ser solução. Enquanto que o homem natural, como Paulo vai dizer nas cartas pastorais, está com a consciência cauterizada. Então você pode apresentar a solução maravilhosa que as Escrituras dizem, mas ele não consegue discerni-la, ele não consegue entendê-la, ele não consegue observar quão maravilhoso, né, é poder guardar os preceitos e princípios da palavra de Deus. As grandes recompensas, como o Salmo 19:11 vai nos dizer, né, em guardar as Escrituras, a grande recompensa. Para o homem natural, isso não faz muito sentido. Por isso, o aconselhamento bíblico, irmãos, ele parte do primeiro passo, antes do aconselhamento, a própria evangelização. Porque sem um novo nascimento, sem a pessoa se prostrar realmente diante do Senhor, você vai estar jogando milho aos bodes, né? Jogando pérolas aos porcos. Você está lançando um entendimento maravilhoso da vida para aquele que está cego, que está surdo, que está com a mente cauterizada, né? E às vezes, muitas vezes, as pessoas até procuram a igreja, mas com o coração ainda pervertido, um coração duro, um coração de pedra, sem ter tido um novo nascimento, um encontro com o Senhor. Então você apresenta o Evangelho para ele, você apresenta a necessidade de perdão, ou as promessas de Deus, aquilo não vai fazer diferença. Então o aconselhamento, ele pressupõe o fato de mostrar as promessas, virtudes, preceitos, primícias da palavra de Deus àqueles que já foram tocados pelo Senhor. O aconselhamento bíblico ele tem a sua eficácia na vida daqueles que foram já tocados pelo poder de Deus. Porque o homem descrente, primeiro, ele não crê em Deus como deveria crer. Como Hebreus vai dizer, né? Para nos achegarmos a Deus, precisamos crer que Ele exista e que Ele se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. O cara está aqui, às vezes, porque a mulher mandou, ou porque o pai e a mãe mandou, e ele está pouco se lixando para a vida com Deus. Ele não quer viver. Então, obviamente que o aconselhamento bíblico deve partir primeiro dessa apresentação do plano de salvação, né? De anunciar o Evangelho de Cristo, apontando para a necessidade do arrependimento e da fé. E se isso não for produzido no coração daquela pessoa, mesmo que ela apresente ou assimile algum preceito bíblico, ele vai colocar isso em prática por motivos errados, né? É muito comum, às vezes, você encontrar pessoas colocando algumas práticas, alguns preceitos bíblicos no dia a dia, na expectativa, na esperança de serem abençoados, né? Simplesmente visando um benefício específico e não uma transformação genuína, uma mudança de vida. E o nosso objetivo do aconselhamento bíblico é produzir transformação, mudança de vida, né? E não condicionamento, né? Que é o que, infelizmente, as práticas humanistas apresentam. Você tem determinado vício, ele simplesmente condiciona você a ter um vício mais aceitável social, né? Então, ele faz uma compensação. Dentro do aconselhamento bíblico não é isso. Nós procuramos a mudança, nós procuramos a transformação. E isso só vai surtir efeito, obviamente, naquele que já tem a mente inclinada para a palavra de Deus. Tudo bem? Como nós temos dito, né, então a Bíblia é um manual com soluções para todos os problemas. Veja aqui a sequência. Para todos os problemas de atitude, para todos os problemas de comportamento,
para todos os problemas de relacionamento, para todos os problemas de conduta, para todos os problemas de comunicação e de cosmovisão, ou seja, de entendimento para a vida. Quando nós já estudamos lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, sobre a utilidade das Escrituras e a finalidade dela, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Hoje nós usamos aqui o texto de Colossenses, né, na reunião de oração. Se você observar aí, do entendimento que Paulo também vai apresentar aí, na carta aos Colossenses, o objetivo dele é que nós sejamos plenos no conhecimento, né? E nos conduzindo aí a viver uma vida de perfeição em Cristo, né? Crescendo cada dia mais no procedimento que o próprio Deus exige e espera de nós. Então, a nossa postura é justamente para que sejamos servos e servas que andem em novidade de vida, de tal forma que o ensinamento que recebemos via palavra, nos conduz aí a sermos apresentados santos, inculpáveis e irrepreensíveis, como é dito em Colossenses capítulo 1, verso 22, e de tal forma que nós possamos ser encontrados perfeitos em Cristo, né? Ou seja, crescendo aí no pleno conhecimento da verdade e, consequentemente, glorificando a Ele de uma maneira a exaltar aquilo que o próprio Cristo realizou em nosso favor. Então, o objetivo do aconselhamento bíblico é nos conduzir a sermos cada vez mais parecidos com Cristo. E essa é a prática dele, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Então, nós temos defendido aqui no nosso curso que a Bíblia é suficiente para nos apresentar soluções para todas as questões da vida e nos auxiliar a vencer todos os problemas, conduzindo-nos a viver de modo agradável, segundo o próprio padrão de Deus. Independente da cultura, independente da faixa etária, independente do seu nível social ou do seu nível escolar. A Bíblia, ela traz entendimento aos simples. Ela é escrita de tal maneira de que todo aquele que crê em Cristo é habilitado a receber dessa instrução de Deus para gerar uma transformação tal e uma solução tal para toda e qualquer área da vida. Vamos ver esse texto lá de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 4. Nos é dito assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Como então que eu vou ter aqui tudo aquilo que eu preciso para ter vida e piedade? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então veja, a própria ação de Deus e a revelação de Deus e o conhecimento dessa palavra, dessas virtudes, dessas promessas, desses preceitos, são suficientes para nos conduzir à vida e à piedade, de um modo que eu possa cada vez mais estar parecido com Cristo, que é ter uma vida transformada, uma vida que sabe por que existe, que tem um propósito para a glória e para a edificação mútua. Então, através do quê? Através do conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude.
Então, a Bíblia se apresenta como sendo essa fonte de conhecimento para nos conduzir a desfrutar de vida e piedade conforme o padrão que o próprio Deus estabeleceu. Tudo bem aqui? Ótimo. Então, o que faz o aconselhamento bíblico? Então, vamos começar a trabalhar aí para responder essas questões. O Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, quando ele trata das palavras bíblicas que são apontadas aí para admoestar, exortar ou aconselhar, né? Então, nós vamos ver essas duas palavras de um modo mais específico. Então, quando o dicionário ele trata de exortar, advertir, consolar, encorajar, repreender, ele vai nos dizer assim, que aconselhar, ou seja, exortar, significa exercer influência sobre a vontade e as decisões de outra pessoa. Ou seja, é você interferir na vontade e nas decisões, mostrando um caminho que pode ser melhor, com o objetivo de guiá-la para um código geralmente aceito de comportamento e encorajá-la a observar certas instruções. Vamos ver esses possíveis termos aí. Alguns versos nós já estudamos. Vamos dar uma olhada, relembrada aí. Vamos lá para Romanos, capítulo 15. Verso de número 14. Esse texto aqui, esse termo tem que estar aí grifado aí na sua Bíblia, né? Porque é um dos textos que apontam para responsabilidade da igreja em aconselhar. Ele vai dizer assim, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade e cheios de todo conhecimento. E porque vocês então estão cheios, possuem bondade e cheios de todo conhecimento, estão aptos para quê? Para vos admoestardes uns aos outros, ou para aconselhar-vos mutuamente. Então o termo aqui, admoestar, dentro desses possíveis textos que apontam para o aconselhamento. Um outro texto base aí, que a gente já estudou, inclusive, Colossenses capítulo 3, que também deve estar aí marcado aí, né, com destaque aí na sua Bíblia. Ele vai dizer, o verso 16 e 17, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos. Aqui mais uma vez uma dessas palavras que aparecem aqui traduzida por aconselhar, aconselhai-vos mutuamente, na sua própria sabedoria, segundo a sua vontade, segundo aquilo que você acha melhor, ou aquilo que você entendeu da vida. Não. Aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E um outro texto que eu quero que você dê uma olhadinha comigo aí, é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 11 até o verso 14. 1 Tessalonicenses 5, de 11 a 14. Então ele começa já dizendo, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Aí lá no verso 14, ele diz, exortamo-vos também, irmãos, aqui, o quê? Admoesteis, aqui é a palavra-chave aí, admoesteis os insubmissos, consoleis os desamparados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Então, alguns exemplos aqui de textos bíblicos que usam as palavras básicas aqui, e que foram traduzidas ou como exortar, como admoestar, advertir, consolar, encorajar, repreender, aconselhar e por aí vai. Os dois termos básicos, né, que definem o que
o aconselhamento faz é transliterado aí com o noutétio e o paracaléu. No último sermão, inclusive, nós trabalhamos com um dos termos, o paracaléu, que é o texto lá de Hebreus. Vamos para ele direto, só para você dar uma relembrada aí? Abra lá a sua Bíblia, Hebreus 10, verso 25. Quando ele diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos o quê? Admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Essas admoestações, a parábola é derivada desse paracaléu, que é, qual que foi a definição que nós usamos para ele? Chamar para dentro, chamar para perto. Admoestar, você trazer para perto. É uma ação de compaixão, tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho, relembrar isso. Então são dois termos que indicam o que o aconselhamento faz. Primeiro, noutétio, e talvez você vai encontrar isso de uma postura mais clássica na literatura sobre aconselhamento bíblico. Inclusive, há uma linha chamada de aconselhamento noutético. Você vai encontrar, às vezes, na literatura, ao invés de usar o termo aconselhamento bíblico, o termo aconselhamento noutético, porque refere-se a essa palavra noutétio. Tá bom? Então, vamos ver o que ela apresenta. Então, olhando para os termos, nós podemos dizer que noutétio é colocar na mente do aconselhado a toda a suficiência da palavra de Deus, para que haja mudança de mente. Nous, no grego, é mente. Então, é colocar na mente. O termo noutétio, que é traduzido por advertir, admoestar, aconselhar, exortar, é a expressão de você inculcar, colocar dentro da mente, abrir a cabeça da criatura, né, para que ela entenda os preceitos e princípios de Deus. Então, o que o aconselhamento faz? O aconselhamento, ele vai abrir a mente da pessoa para que ela entenda a suficiência das Escrituras. É colocar na mente dela princípios e preceitos que Deus deu. E por isso, irmãos, a igreja, ela é a guardiã disso. Né? A psicologia moderna, a psicologia dos consultórios, elas são alicerçadas pelos padrões humanistas, relativistas. Então, quando você vai lá, você vai receber instrução, o que vai ser colocado na sua mente lá? Preceitos e princípios segundo a ciência, segundo as experiências e padrão desse mundo. O aconselhamento bíblico é diferente. O que ele faz? Não, ele vai te conduzir para a Bíblia. Então, o aconselhamento nada mais é do que instruir o aconselhando ou aconselhado no padrão que a Bíblia exige de nós. Não tem como você fazer aconselhamento bíblico sem instruí-lo nas Escrituras. Então, nenhuma ferramenta, nenhuma técnica, nenhuma prática lá de fora que não esteja pautada e baseada nas Escrituras vai ser utilizado como ferramenta no aconselhamento bíblico. O foco do aconselhamento bíblico é a Bíblia. E o termo usado nas Escrituras, do grego koiné, é que uma das atividades do aconselhamento, o que o aconselhamento faz, é justamente colocar na mente o padrão bíblico. Então, mais uma vez, a necessidade de você conhecer a palavra do Senhor. Você não falar daquilo que você acha, mas daquilo que a Bíblia realmente ensina. Romanos 15, né? Cheios de toda bondade e do conhecimento. Então, eu preciso. Como que eu vou tratar de aconselhamento bíblico se eu não sei aonde que está o ensinamento bíblico, se eu não me aprofundo nisso? Então, exige isso de mim. Então, o noutétio é colocar na mente do aconselhado ou do aconselhando toda a suficiência da palavra de Deus para que haja mudança de mente e comportamento visando a glória de Deus e do bem do aconselhado. Nós vamos ver mais para frente que há um processo nesse aconselhamento
E aqui colocar na mente é colocar no coração, né? Colocar no mais profundo do ser. A partir do momento que a pessoa compreender internamente o padrão que Deus espera dele, isso vai gerar mudança. Porque toda vez que nós aprendemos algo superficial, você pode fazer hoje, daqui a um mês você já não lembra mais. Não é assim que acontece? Sua avó já te tentou ensinar para você lá 300 mil vezes aquela receita, né, que todo mundo da família gosta. Ela já te explicou como que faz, tal, aí você só olhava lá e tal. Mas se não entrou, se aquilo não faz parte da sua essência, sua avó vai morrer e a receita vai se perder. Você vai, eu não lembro, ela me falou tantas vezes, mas agora eu não lembro. Por quê? Porque aquilo não faz parte da sua essência. O noutético é isso, é você colocar a palavra de Deus de tal forma que isso dirija o teu pensar. E quando a palavra de Deus começa a dirigir o teu pensar, então a sua prática vai ser de acordo com ela. Então esse é o objetivo, é isso que o aconselhamento faz. Tá? Visando aí essa mudança de mente e, consequentemente, de comportamento para a glória de Deus e para o próprio bem do aconselhado ou do aconselhando. Na Bíblia, nós vamos ver o termo noutétios sendo traduzido por advertir, aconselhar, admoestar, quis advertir novamente aí por causa da sequência do texto, instruir, que é uma advertência e ensino, né? Você vai ver que isso anda junto, que apontam para a prática do aconselhamento somado ao discipulado. Aconselhar sem ensinar, irmão, sem gerar mudança de aprendizado, fica vazio. É igual conselho que você recebe no ponto de ônibus. Né? Você chega lá, por favor, uma informação, como que eu faço para chegar na rua tal? O cara falou, você pode ir por aqui, assim, 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 assado, você vai andar, não. Ou você pode cortar por ali. Mas se eu fosse, você não iria por ali. É mais perto e tal, mas eu não iria por ali. Eu estou com pressa, eu vou pelo mais perto. Porque conselho de ponto de ônibus, meu amigo, ninguém dá nada para ele. Não é verdade? Aí vai pelo caminho mais perto e se lasca porque não deu ouvidos lá para o cara que já conhecia o bendito caminho e sabe que ali era um caminho perigoso. Mas ninguém dá. A ideia é de aconselhar e andar junto. Porque o discipular é isso. Jesus não chegou para os 12 discípulos nos 3 anos do colégio apostólico e fez EAD com eles. Um ensino à distância. Fez? Qual que é o chamado de Jesus? Vem e segue-me. Não existe discipulado EAD em Jesus. E esse é um negócio fantástico, irmãos. Porque quando você me permita aqui esse devaneio, né, esse parêntese, porque quando você vai lá para Gênesis, você vê a diferença das duas linhagens, a linhagem preterida para a linhagem eleita. A 7ª geração, você sabe muito bem, nós já estudamos isso, da geração eleita aponta para quem? Nós já vimos que a geração preterida vem lá, Adão, Caim, tarará, tarará, e a 7ª geração é? Puxa vida, já ensinei isso tantas vezes durante 50 anos. Está vendo por que a gente tem que repetir? Lameque, o terrível. Lembra de Lameque, o terrível? Que matou um porque pisou no pé dele, o outro porque ele esbarrou. Ele falou, se Caim era chamado de malvado, eu sou um malvadeza. Serei chamado 70 vezes 7 pior. Lembra agora ou não? Essa é a linhagem do mal. A linhagem do bem, quando você pega lá Gênesis, a linhagem vem Adão, 7, que Abel morreu. Tarará, chega na 7ª geração, você tem quem? Começa com E, termina com Noque. O Enoque, isso, querido, tá vendo como você se lembra? Você chega então em Enoque.
E lá tem um diferencial na vida de Enoque. Ele é a 7ª geração e diz a Bíblia que ele andou com Deus. E porque ele andou com Deus, Deus o tomara para si. Ele não passou pela morte. Veja, o fato que Deus nos chama para andar com Ele. Todos os outros até aqui eram da linhagem santa, verdade. Mas simplesmente viveram. Você está lá, fulano viveu não sei quantos anos. 800 anos, 700 anos, 900 anos. Viveram. E tiveram filhas e filhas. No caso de Enoque você tem que ele não simplesmente viveu, mas que ele andou com Deus. Essa é a diferença, irmãos, de um verdadeiro discípulo de Cristo. Não é viver. Tem gente que vive a vida inteira na igreja. Tem gente que vive a vida inteira como cristão, salvo, eleito do Senhor, tudo bem. Mas nunca vai experimentar a vida e a piedade, a virtude de Deus, porque somente vive e não anda. E aí toda vez que Jesus chama os seus discípulos, ele não chama o cara para viver, ele chama o cara para andar com ele. Levanta, vem e segue-me. Então essa é a grande diferença. Você como discípulo de Cristo, você tem que andar com Cristo. E o aconselhamento desassociado do discipulado vira só conselho. O conselheiro, ele precisa ter ciência de que o processo do aconselhamento não é só passar algumas informações, ou vou colocar entre aspas aqui, dar conselhos bíblicos. Não. É andar junto. Ser discipulado. É lógico que vai haver um momento, como Cristo fez com os discípulos, que agora é hora de você andar sozinho. O aconselhamento vai fazer, eu faço aconselhamento há 15 anos. Tem alguma coisa errada. O aconselhamento ele tem um início e tem um fim. Mas nesse processo de início e fim, o conselheiro ele precisa estar atento no fato de que ele não é só um cara que vai dar conselhos bíblicos, mas ele vai discipular, ele vai andar junto. E aqui você já começa a fazer uma conexão sobre o que nós vamos estudar lá na frente, sobre o que é preciso para ser um conselheiro. Se você não anda com Jesus, meu amigo, você não pode indicar o caminho para os outros. É simples assim. O conselheiro ele tem que ser um cara crente, de fato. Ele tem que ter comunhão com Jesus. Ele precisa andar com Deus. Porque ele vai ajudar outros a fazer o mesmo. Senão ele vai ser só um guarda de trânsito que dá informação. Para onde que eu vou? Para tal lugar? Vai por lá. Ou vai por ali. Dar conselhos não faz de você um conselheiro. Porque o aconselhamento, ele é mais do que simplesmente dar conselhos. Tudo bem até aqui? Vamos ver alguns textos aí que aparece a palavra noutet, ou nouteto, para você identificar as traduções. Vamos lá. Atos capítulo 20. Verso 31. Paulo falando, portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei do quê? De admoestar com lágrimas a cada um. Então aqui nós temos a palavra noutétio traduzida por admoestar. Veja que o processo do aconselhamento, irmãos, é algo que exige um envolvimento pleno do conselheiro. O psicólogo, ele está ali como um profissional. Ele não tá, quanto menos ele se envolver com a sua vida, melhor para ele. O conselheiro bíblico, ele é um discipulador. Ele vive o processo do discipulado. Ele chora com quem chora, ele sorri com quem se alegra, com quem se alegra. Por isso é difícil, irmãos.
E é por isso que o caso do pastoreio, o ministro da palavra, né, que trabalha com aconselhamento, é um negócio extremamente exaustante e dependente de Deus. Porque não tem como o pastor receber você no gabinete e você apresentar todas as suas mazelas, as suas dores, as suas crises, e isso não mover o coração dele para clamar a Deus por você, chorar por você. Só entende quem vai, quem é ordenado para isso, quem passa pelo ministério, irmãos. O conselheiro bíblico, mesmo que ele não seja um pastor ordenado, que ele vai exercer, ele vai saber do que eu estou falando. Mas no caso do pastor, tem um peso maior, porque é ele que, como diz o texto bíblico, né, que vela pelas nossas almas. Então é um trem complicado. Às vezes, você transparece isso na vida, você nem sabe nem por que você está aqui. Às vezes lá em casa, o pessoal fala, por que você está triste? Não sei. E, na verdade, aquela semana, talvez foi uma semana de aconselhamentos pesados. Mas por que você está irritado? Não sei. Né? Porque às vezes você está carregando algumas coisas que não são suas. Às vezes está quieto em casa, está tudo bem, de repente dá uma vontade tremenda de você chorar. Aí você chora. Aí você fala, por que eu estou chorando? Não sei. Aí você lembra, simplesmente ora para que Deus esteja te abençoando, te confortando e abençoando aqueles que você está pastoreando. Porque aconselhamento exige isso, irmãos. Não é um negócio técnico, simplesmente mecânico. É amor fraternal. Por isso que Paulo vai dizer, eu amoestei dia e noite por 3 anos, com lágrimas, chorando. Porque não é simplesmente um cumprir de um currículo. É vivenciar. Vamos lá, outro texto. 1 Coríntios 4. Acho que foi o Grião que colocou alguma coisa lá para orar pelo pastor hoje. Comentou lá. Eu não... De vez em quando é bom você lembrar disso, tá? Vamos lá, 1 Coríntios 4, 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Veja que a maioria das vezes que Paulo trata da prática do aconselhamento, que aqui é traduzido de novo por admoestar, ele carrega isso de sentimento, irmãos. Eu estou aconselhando como um pai aconselha e ensina e caminha junto com um filho, e não é um filho qualquer, um filho amado. Isso é o que o aconselhamento faz. O que mais? Capítulo 10 aqui de 1 Coríntios, verso 11. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aqui é traduzido como advertir, mas é a mesma palavra falando do exemplo da história de Israel, né? Como advertência para nós. Mas a palavra noutétil sendo traduzida agora não por admoestar, mas como advertir. Efésios capítulo 6, verso de número 4. Quando diz, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Né? Na exortação, na instrução, essa ideia do ensino, andando junto. Aqui o exemplo aqui do pai é fantástico, porque o pai, ele não simplesmente dá a instrução, mas ele deve andar junto, ele mostra como se faz. E isso é o que o aconselhamento faz, é esse discipulado, essa advertência e o ensino andando juntos. Tudo bem até aqui? Tito. Vamos dar um salto aí, depois a gente volta para Colossenses.
Tito 3:10. Nos é dito assim: evita o homem herético, o homem faccioso, né? Rejeita. Depois de fazer o quê? Admoestá-lo, primeira e segunda vez. Aqui é a mesma coisa. Veja, o homem herético é aquele que não tem a mente de Cristo, o homem faccioso, é aquele que não tem a consciência aos preceitos de Deus. Você está falando, meu amigo, a solução é essa. A Bíblia diz isso, primeira vez. Segunda, o cara, não, ele está obstinado na prática da heresia dele. O aconselhamento não vai fazer mais nada para esse homem. Rejeita, evita. Meu amigo, o que eu podia fazer por você eu já fiz, obrigado. Não tem mais o que fazer, eu acho que você tem que procurar mesmo aquilo que você acha que você deve, porque você não tem a mesma mente, você não tem o mesmo pensamento que a palavra do Senhor está apresentando, então não tem o que fazer. Já fiz isso algumas vezes. Tem pessoas que chegam, você está dando a instrução, o cara fala, a Bíblia está dizendo isso assim. Mas eu não creio que seja assim. Tá, mas você está lendo na Bíblia. Não sou eu que estou te falando, a Bíblia que está me mostrando. Vamos ver outro contexto, vamos pegar outro texto, vamos pegar isso, estuda essa palavra comigo. Vamos ver aqui. E aí, ficou com mas eu não acho que é assim. Muito obrigado, Deus te abençoe, e a porta é aquela ali, ó. Tchau. Não tem o que fazer com um cara desse. Tem que mandar o cara embora. Fala, meu amigo, procura uma seita, porque você está querendo na igreja bíblica que você não vai ter. Então, alguns momentos vai acontecer isso. Colossenses 1:28. Volta aí um pouquinho. Colossenses 1:28. Falando sobre a missão do Evangelho, né? Ele vai dizer, Colossenses 1:28, o qual nós anunciamos, veja aí, advertindo, é a mesma palavra, a todo homem e ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em quem? Perfeito em Cristo. Esse é esse texto que eu estava, inclusive, procurando naquela hora que falei aqui, mencionei. A ideia do conhecimento de Deus é te conduzir a ser perfeito em Cristo. E para isso você vai advertir, você vai aconselhar, você vai instruir, você vai exortar, você vai admoestar. É isso que o aconselhamento faz. O 3:16 que nós já lemos, né? Instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente. Para isso a palavra tem que habitar ricamente em seu coração. E 1 Tessalonicenses 5:12, nós não lemos aquela hora, ele diz assim, agora vos rogamos, irmãos, porque está falando agora dos ministros, mais propriamente, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e fazem o quê? Vos admoestam. Então aqui traduzido por admoestar. A ideia de ensinar, de instruir, de exortar, de advertir, né, e de caminhar junto. O pastor ele tem essa responsabilidade de andar junto com a igreja. Né? Não é ser aquele profissional de púlpito. Né? Tem que estar... Ou como tem um amigo que diz, pastor tem que cheirar ovelha. Pastor que cheira livro só, é o cara que está muito distante da ovelha. Ele não vai pastorear, ele não vai admoestar. Às vezes ele vai pregar de coisas que a ovelha nem está precisando ouvir, porque ele não está vivenciando aquilo. Pastor cheira ovelha. Né? O pastor de ovelha cheira ovelha. Da mesma forma que o cara que colhe laranja cheira o quê? É natural isso. Tá? Então, essa é a ideia do convívio. Então, às vezes você vai para igrejas grandes, o pastor não sabe o nome das ovelhas, não sabe quem que é parente de quem, não conhece, não ora para esses caras, porque o cara é só o showman ali, o cara para fazer número. Todo mundo vai na igreja por causa do cara, mas o cara mesmo não está nem aí com os outros, porque ele não sabe nada da vida dos outros.
Às vezes ele tem lá um colegiado de pastores, que aí é os peão, os caras que vão realmente cuidar do povo. Porque ele é só o figurão, né, a cara do marketing, né, para apresentar. E aí ele tem tempo, ele vai fazer lá um sermão por semana, né, ele tem tempo para preparar aquele sermão filé toda vez. Então é o cara tal. Agora veio, faz 3, 4 visitas na semana, atende 5, 6 de aconselhamento no gabinete, corre atrás da administração, do socorrer, não sei o que, queimou, não sei lá. Meu amigo, fácil. Né? Mesmo porque você não está vendo o que o pastor está fazendo às vezes, né? Mas aí ele diz, olha, o texto aqui, acateis com apreço aquele que trabalha entre vós, que vos presidem no Senhor e vos admoesta. Né? A ideia de que pastor ele tem essa tarefa de estar no meio do povo, porque senão ele não vai conseguir admoestar ninguém. Ele não sabe nem quais são os problemas dessa igreja, do povo, então fica difícil. Tudo bem? Aqui, então, nós vimos a utilização, o exemplo das utilizações da palavra noutétio, que aponta para aquilo que o aconselhamento faz. Abrir, colocar na mente a instrução do Senhor, tá? Como admoestação, como advertência. Tudo bem? A segunda palavra aí, que aponta para aquilo que o aconselhamento faz, transliterada aí do grego, parakaleo, que pode ser traduzida por conclamar, convidar, exortar, encorajar, implorar, confortar e consolar. Então significa chamar para dentro, ser movido à compaixão, com vistas a exortar as pessoas a andarem retamente, segundo o Evangelho. Então é o que está lá no Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, na página 767 e 769, quando trata dessa palavra, dessa expressão parakaleo e todas as utilizações dela. Eu peguei aqui só um coisa. Nós já vimos, inclusive usamos isso no domingo, que ocorre 109 vezes no Novo Testamento. Noutétio são essas vezes que nós lemos, os textos que nós lemos, 8 vezes ou 9 vezes lá que nós lemos. Agora, o termo parakaleo, 109 vezes. Aí você tem alguns exemplos aqui, né? Vamos dar rapidamente aí uma olhadinha aí neles. Voltando lá para o livro de Atos. Atos 15. Verso 32. Ele diz assim: Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Esse consolaram é o parakaleo. Então, consolo, conforto. Tá? O que o aconselhamento faz? Além de inculcar a instrução bíblica na mente, ele também consola, ele também conforta. Né? Às vezes, o confronto bíblico é um confronto, inclusive, de compaixão, né? Para gerar consolo. Às vezes você vai, o seu aconselhando, ele está com um senso de inferioridade tamanho por conta do pecado que ele cometeu, que ele já até confessou aquele pecado, mas aquele negócio está acabando com ele, e ele acha que ele não é mais digno de servir a Deus ou de andar com Deus, porque, puxa vida, eu fiz algo que eu não deveria fazer. E aí você vai ter que confrontar no sentido não de advertir, mas no sentido de consolar. Tá? Então o aconselhamento faz isso também. Ainda no livro de Atos 16, verso 40, você tem mais um exemplo aí da palavra parakaleo, e aí diz assim: tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, fizeram o quê? Os confortaram. Então partiram. Aqui falando de Paulo e Silas. Então, palavra traduzida aqui por confortar. Romanos 12, verso 8, vai dizer assim: o que exorta, faça com dedicação. Então nós temos aqui a palavra traduzida por exortar. Tudo bem?
Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versos 1 e 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação, é mesmo radical aqui, consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos, afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então aqui traduzido por exortação, né? Ainda Filipenses capítulo 4, o verso 2 diz: rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. Essa concordância também é apresentada aqui como sendo a mesma radical da palavra. Vamos lá para Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 3, verso 2 e 3. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, fazer o quê? Confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Então veja aí a ideia do exortar-vos também traduzida aqui. 1 Tessalonicenses 4, verso 1 diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, de como de nós recebeste, quando a maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. E 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 11, diz assim: pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos, aqui no sentido de confronto, né? No Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Então veja aqui alguns exemplos da utilização da palavra paracaléu, que apontam para o aconselhamento. Então o aconselhamento não é só mudar o modo de pensar, mas também é confortar, é corrigir, é exortar, confrontar na perspectiva de mudança, né? Então, tudo isso é aquilo que acaba sendo o que faz o aconselhamento bíblico. Caminhando mais um pouco aqui, usando algumas literaturas, esse autor puritano, né? O Richard Baxter, que viveu de 1615 a 1691, então nós estamos tratando lá do período do puritanismo. Para ele, o aconselhamento bíblico, que de vez em quando nós vamos colocar aqui só as siglas, AB, por isso que eu pus aí, para facilitar para você entender. Então, para Richard Baxter, o aconselhamento bíblico, ele resolve dúvidas, ajuda na luta contra o pecado, dá direção e responsabilidade para o crescimento no conhecimento de toda a graça salvífica. Então, para Richard Baxter, o aconselhamento faz isso, né? Ajuda a tirar as dúvidas, a trazer elementos para a luta contra o pecado, para o direcionamento na vida. Para Jim Neuheiser, que é mais contemporâneo aí, né? Nascido em 1958, ele vai dizer assim: a tarefa do aconselhamento bíblico é usar o Evangelho para ajudar outros a caminhar com Cristo. Então é um dos professores que nós temos aí contemporâneos, né, da área de aconselhamento bíblico, que aponta para a ideia de usar o Evangelho, veja, associando aí um conselho ao discipulado, né, para ensinar outros a caminhar com Cristo. Já o J. Adams, ou J. Edward Adams, que é o pai, vamos dizer assim, da poimênica, ou do aconselhamento bíblico, né, do estudo de uma maneira mais profunda, faleceu agora em 2020. Para J. Adams, você vai encontrar vários livros dele, né, Conselheiro Eficaz, tal. Se encontrar, pode comprar, que vale a pena. Ele diz assim: o aconselhamento bíblico é o conselho de Deus para mudar o homem,
para o seu próprio bem e para a glória de Deus. Então, o que o aconselhamento bíblico faz na visão de EAD? Ele usa a palavra de Deus para mudar o homem, para que esse homem viva para a glória de Deus e para o seu próprio bem. Ok? O que mais que nós podemos dizer aí? O que o aconselhamento bíblico faz? Então, antes de ser a aplicação de um indicativo bíblico gerando aí benefícios mútuos, o aconselhamento tem por objetivo tomar conhecimento da situação ou circunstância para identificar e entender um problema e aí então apresentar a solução bíblica de modo que o aconselhado ou aconselhando confrontem as suas convicções, seus pensamentos, suas vontades, volições e suas palavras de um ponto de vista bíblico e decidam viver de modo a glorificar a Deus. Então veja aqui que nós temos já uma sequência que aponta aí, nós vamos depois detalhar isso, enumerar isso de uma maneira mais clara, mas o que o aconselhamento faz? Pastor, o conselheiro é um guru espiritual que está sentado lá no alto da montanha, e aí chega o aconselhado, e aí ele tenta adivinhar o que está acontecendo na vida do cara, e aí ele tenta lá jogar alguns conceitos que nem ele sabe falar do que se trata, né? Você vê isso, muito guru fazendo isso. O cara fala e não fala nada, e aí o cara que está ouvindo, ele fala, eu acho que ele quis dizer isso. Aí o cara decodifica lá o que ele acha, e aí ele sai e coloca em prática aquilo que ele achou que o guru falou. Isso não é aconselhamento bíblico. Então, dentro dessa prática do que faz o aconselhamento bíblico, o aconselhamento ele tem por objetivo, primeiro, tomar conhecimento da situação e circunstância. O que aconteceu? O conselheiro, a primeira coisa que ele vai fazer é ouvir. Porque se você já for para o aconselhamento com pressuposto, você vai falhar. Né? Se você já for com pré-conceito, ou seja, com conceito formado antes, não fui com a cara daquele cara, agora ele marcou um horário comigo, assim, isso aí deve ser um pepino bravo. Se você já vai com preconceito formado sem ouvir a pessoa, você vai errar. O conselheiro, ele não está ali, já falei isso desde a primeira aula nossa, ele não é juiz. Ele não é juiz, ele está ali para ajudar. Ele está ali para julgar. Ele está ali para mostrar o caminho de Deus. Quem é juiz é Deus. E a palavra dele que vai julgar os atos, pensamentos, posturas que o aconselhando vai compartilhar contigo. Então, se você, a primeira coisa que o aconselhando faz, o primeiro erro que você pode ter é ir com um conceito pré-formado. Não. O aconselhamento ele tem o objetivo de tomar conhecimento da situação e circunstância. Essa é a primeira parte. Para, então, identificar, e não só identificar, mas entender o problema. E aí, voltar para a Bíblia e a buscar a solução bíblica. Para, então, aplicar, apresentar ao aconselhando, mesmo que seja para confrontar aí as convicções, os pensamentos, as vontades, os desejos, né, as volições, as palavras. Porque às vezes o cara fala, eu sou crente, mas ele tem algumas convicções que são extra-bíblicas ou não bíblicas. O cara às vezes é líder de igreja, está há anos vivendo na igreja, e às vezes ele tem uma convicção que não é cristã. E que ele vai pautar o relacionamento dele e as práticas dele nesse relacionamento não cristão, ou nesse entendimento não cristão. Então você tem que ouvir, entender, e às vezes você vai, então, meu amigo, isso que você está fazendo, não tem nada de Cristo nisso. Vou pegar aqui uma situação, vida conjugal. O cara pega lá o texto de Efésios, mulheres, sejam submissas
aos vossos maridos. O cara só pega isso. E a convicção dele é que essa mulher tem que ser a escrava dele. E o cara é crente, está na igreja há muitos anos, às vezes até pregador, né, tal, mas ele tem uma convicção errada sobre um preceito bíblico. E aí você vai ter que chegar num certo determinado momento e confrontar isso, para que ele volte ao padrão bíblico, ao ponto de vista bíblico, e não o entendimento que ele tem da Bíblia. Porque o entendimento que ele tem da Bíblia pode estar errado. Então o conselheiro ele vai trabalhar com o aconselhando ou aconselhado no sentido de que ambos compreendam o ponto de vista bíblico sobre determinado assunto, sobre determinada situação, sobre determinada postura, sobre determinada ação. Porque a partir do momento que então você consegue que o aconselhado entenda o ponto de vista bíblico sobre aquilo, aí você vai conduzi-lo à mudança. Agora, tem caboclo que é teimoso. Mas eu fiz isso a vida inteira. E daí que você fez isso a vida inteira? Ainda bem que Deus, Jesus, ainda te deu a oportunidade de mudar, meu amigo. Ou então o cara tem, pastor, mas burro velho não muda. Muda, burro velho muda. Porque a mudança não é produzida pelo burro. A mudança é produzida pelo criador do burro. Então o burro velho muda. Pau que nasce torto, endireita nas mãos do Salvador. Então esse preceito, que muitas vezes você vai encontrar, mesmo que não seja explícito no aconselhamento, você vai ver, né? Às vezes você está aconselhando o casal, aí você está falando, não, mas o fulano tem a palavra de Deus, vai mudar o coração dele. Aí a mulher fala, tá, até parece. Já está com o coração petrificado de que Deus não pode mudar mais o coração do burro velho dela. Deus pode mudar. Então você vai ter que mudar o modo de vida, o modo dela enxergar aquela situação. Pegando exemplos bíblicos de transformação, de pessoas que foram transformadas pelo Senhor. Então veja, tomar conhecimento, identificar e entender, apresentar a solução bíblica e confrontar aquilo que precisa ser confrontado. Nós vamos ver que confrontar aqui não é afronta, não é briga. Perdão, não é briga. Mas esse confrontar é fazer ela adequar o pensamento, por isso noutético, né? Colocar na mente o ponto de vista bíblico e não aquilo que ela entende. Mas eu tive um pastor que ele me ensinou assim, 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 assim. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia. Já morreu esse infeliz? Já morreu. Deus tenha misericórdia dele, se ele te ensinou isso. Porque a Bíblia não está falando. Então, o cara, lembra que nós vimos que uma das características do pecador é sempre jogar a culpa nos outros? Aí o cara, o que ele faz? Não, mas é o pastor que me ensinou isso. Peraí, meu amigo. E às vezes, coitado do pastor, ele leva o crédito e ele nunca ensinou aquilo. Eu já ouvi cada asneira sendo creditada para mim, que eu falo assim, não é possível, se eu falei isso, eu tenho que morrer hoje. Né? Eu tinha uma senhorinha, uma das igrejas que eu pastoreei, que, pelo amor de Deus, que cabeça criativa, para não falar outra coisa aqui. Né? Que cabeça criativa. Né? Eu falava determinada coisa, aí ela decodificava completamente diferente. Aí passava o tempo... Não, mas o senhor já falou isso uma vez. Ainda bem que é tudo gravado hoje. O senhor falou isso uma vez. O senhor disse isso. Quando? Não, quando? Lembra o dia? Vamos ver lá se eu disse isso mesmo. Aí eu ia assistir a aula de novo e falei, meu Deus do céu, essa mulher é um demônio. Está mudando aquilo que eu falei, cara. E ainda me acredita. Clarissa sabe o que eu estou falando.
terrível. E não era uma, duas vezes, não. Vira e mexe. Aí, para referendar a prática dela, com os filhos, com os netos, sei lá eu com quem, aí ela falou, não, meu pastor Everton disse. Oh, meu Deus do céu. Então, cuidado. Porque às vezes a pessoa ela se apodera de um entendimento de algo que alguém disse, fora do contexto que foi dito, e ela vai fundamentar a prática dela, jogando a culpa no você. Não, mas eu faço isso porque o fulano me ensinou. Cuidado. É o ponto de vista bíblico. Tá bom? Você vai julgar a si mesmo, como diz em 1 Coríntios 11, né? Vamos dar uma olhada nesse texto aqui para a gente finalizar aqui com hoje. Então vamos lá. 1 Coríntios 11, 31. Contexto aqui ainda da Santa Ceia, mas é um princípio aqui importante nesse verso 31. Ele diz assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A melhor atividade que nós podemos fazer, irmãos, em relação aos nossos sentimentos, às nossas vontades, às nossas práticas, é julgar a nós mesmos. Aquela expressão, né, tem um livro, né, virou filme depois, em seus passos, o que faria Jesus? Que a ideia era o seguinte, para cada situação você pergunta, Jesus faria o que eu estou fazendo? Ou como Paulo vai dizer, né, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Começa a julgar, eu fazendo isso eu estou em paz com Cristo? Então, esse processo muitas vezes já vai me conduzir à mudança de várias posturas da minha vida. Eu não preciso que outros me julguem. Se eu começar a avaliar as minhas próprias práticas, isso vai trazer um benefício grandioso para mim e para todo mundo que está perto de mim, obviamente. Quanto mais cedo eu chegar à maturidade de conseguir julgar a mim mesmo, vai facilitar o meu crescimento com Deus, o meu entendimento no padrão de Deus e os meus relacionamentos e atividades. Tudo bem? Vamos dar uma olhada lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados? Veja, uma exortação para autoavaliação, uma autoconfrontação. Julgar a si mesmo, examinar a si mesmo, provar a si mesmo. Isso aqui é um exercício, irmãos, que nós temos que fazer constantemente para o nosso aperfeiçoamento. O problema é que o pecado é tão miserável com a gente, que a gente não faz isso. E aí, quando alguém faz isso com a gente não aceita. A mulher vem e fala para você, não, mas você errou aqui mesmo. Nossa, isso aí acaba comigo. O quê? Não aceito. Meu pecado, gritando mais alto. Mas se eu tivesse talvez me julgado, me provado, me examinado, teria facilitado o problema, já tinha resolvido o problema. Então é uma prática que nós precisamos colocar no nosso dia a dia. Efésios 4, do verso 1 a 3, né? Ele diz, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno do chamado, ou da vocação a que foste chamados. Veja, eu preciso andar com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Mas o meu pecado aflora. E ao invés de humildade, vai a vaidade. Ao invés da mansidão, vem a ira. Ao invés da paciência, da longanimidade, vem o estupim curto. Agora, isso é uma atividade que eu tenho que fazer comigo. Porque a Bíblia já me diz claramente, julga a si mesmo,
examine a si mesmo, prove a sua fé, se você está de fato em Cristo, né? Comece a olhar se você está andando de modo digno ou não. É aquele princípio, irmãos, lá de Mateus, tirar primeiro a trave do meu olho para poder ajudar a tirar o cisco do outro. E o aconselhamento vai ajudar as pessoas nessa autoavaliação e nessa autoconfrontação. Porque senão a pessoa vai ficar extremamente dependente do conselheiro. Que é o que acontece no mundo aí fora. Eu já faço terapia há 12 anos. Meu Deus do céu! O simples fato de estar nisso, há 12 anos, 20 anos, 30 anos, já demonstra que esse trem não está funcionando. Você está criando uma dependência. Aí o dia que o psicólogo resolve dar uma cutucada no você, fala, esse profissional não serve para mim. Aí você já muda. Vai 20 anos, já te enfia um punhado de remédio em cima. Você viveu o zumbi legal. Isso não resolve. O processo do crescimento em Cristo é me conduzir a eu mesmo ser o meu conselheiro. E o aconselhamento faz isso. Coloca na mente a instrução de Cristo, confronta, acolhe, conforta e ao mesmo tempo prepara esse indivíduo para que ele possa ter consciência e capacidade de tirar a trave do próprio olho. Como? Julgando a si mesmo, reprovando a si mesmo, provando a si mesmo, vendo se está de fato em Cristo, se ele está agindo de conformidade com o padrão, andando de modo digno, se está faltando humildade, se está faltando longanimidade. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela consegue avaliar o que ela está fazendo de errado. Então, durante o processo do aconselhamento, o que o aconselhamento faz? Ele vai conduzindo o aconselhando a chegar nesse patamar que ele mesmo seja instrumento de bênção para si. E reconheça as próprias falhas, os próprios pecados. Não é mais a mulher que o Senhor me deu. Mas é o meu próprio pecado que precisa ser confrontado por mim. Vamos lá, Filipenses 4:5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Hoje em dia nós vivemos um mundo que é fiscalizado, né? Você tem câmera de vigilância para todo lado, inclusive tem aqui, né? Você coçou o nariz, o Márcio viu lá. O Márcio que acompanha nossas filmagens. Então, a gente toda hora está sendo monitorado. Eu não sei quanto a você, mas há uma tendência natural de quando você chega num ambiente que você sabe que tem câmera para todo lado, a sua postura é diferente. Quando chega lá, está lá assim, ambiente monitorado, você já fala assim, ih, caramba, tem que ter uma postura diferente desse negócio aqui. Ou, mesmo no dia a dia, você está lá dando seu barraco lá, chega alguém com a câmerazinha ligada assim, ou você fica bravo com quem está te filmando, ou você muda de ação. É ou não é? É. Agora nós temos uma situação pior. Perto está quem? Deus está ligado, cara. Deus está on. 24 horas por dia. Não tem como esconder absolutamente nada dele. Por isso, seja a vossa moderação conhecida. Deus está de olho. Viva como ciente de que Deus é onipresente e onisciente. E está com o olhão em cima do ser. Né? A avó fazia muito isso com a gente, falando, os olhos de Deus estão em todos os lugares. Maldição. Toda vez que ela me lembrava disso, a gente já ficava assim, né? Mas é a verdade bíblica, irmãos. E esse é um fator que deve me conduzir a ter uma postura, mesmo que ninguém esteja vendo, sabendo que Deus sempre está. Isso muda até o meu jeito.
Para terminar aí, Colossenses 1, verso 9 a 12. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Ou como eu disse, né? A fim de viverdes para o seu inteiro agrado, a fim de viverdes frutificando em toda boa obra, a fim de viverdes crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Irmãos, o aconselhamento, ele, como de mãos dadas à instrução ao discipulado, ele faz com que o conselheiro e o aconselhado, o aconselhando, percorram um caminho de forma a crescer no conhecimento, na comunhão e, obviamente, na prática de vida de acordo com o padrão bíblico. Então, de certa forma, essa é a tarefa do aconselhamento. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos dar continuidade, ainda tratando do que faz o aconselhamento, só que agora enumerando, né, ponto a ponto, tratando de uma maneira talvez mais didática. Pastor, o que eu faço quando alguém chegar para mim e falar, eu posso conversar contigo, preciso de um aconselhamento. Como que funciona essa sessão? O que eu preciso fazer? Então, nós vamos enumerar aí e tratar ponto a ponto daquilo que o aconselhamento de fato faz, para que em cada situação você aplique aquilo que se espera da prática do aconselhamento. Tudo bem? Alguma pergunta, irmãos, daquilo que nós falamos hoje? Pois não, Júlia? Não fica eterno, porque a ideia da igreja é um organismo vivo. Cada dia está chegando gente nova, né? Então é um processo constante. Você não vai ter uma igreja como um grupo fechado que diz assim, gente, nós chegamos aqui, ninguém mais entra, tranca a porta lá, e nós vamos ficar aqui até todo mundo chegar a esse patamar de conhecimento bíblico aqui. Aí, quando você chega todo mundo na maturidade, aí obviamente não tem mais o porquê de exercer muitos ministérios. Isso não vai acontecer na igreja, porque a igreja é um organismo vivo, ela vai estar se renovando constantemente. Tá, o conselheiro está errando com ele. O conselheiro está errando com ele. Que fica lá 12, 20, 14, 50 anos com o cara. No caso do psicólogo, ele tem um porquê, que é uma questão comercial, né? Cada sessão lá que se ele tiver um cliente 12 anos, olha que maravilha, esse cara vai, o lucro que esse cara vai dar para ele. Então é uma questão, e outra, o próprio profissional muitas vezes vai falar, nossa, o seu tratamento é longo, olha, você tem a paciência, viu? O seu tratamento aí, quantos anos você viveu assim? Vivi 30 anos. Então, eu não estou falando 30, mas pelo menos uns 15, nós vamos ter que, você voltar. Então o cara vai dar aquela, né? Mas no caso do aconselhamento bíblico, se ele é de fato eficaz, nós vamos ver, tem um livro, inclusive, Aconselhamento Eficaz, Conselheiro Eficaz, aponta para esse crescimento. Aconselhamento, ele tem começo, meio e fim. Ele tem um propósito, né? É lógico, o cara depois lá aconteceu alguma coisa, ele vai precisar de alguma coisa. Claro, sem problema. Mas aquela ideia de que criar uma dependência do aconselhamento, esse não é o padrão bíblico. Se o indivíduo ele criou essa independência, porque ele não quer mudar, né?
E esse é o problema, muitas vezes, das igrejas grandes. Por exemplo, as igrejas grandes que têm um ministério de aconselhamento também grande, então você tem lá vários conselheiros, o que acontece? O cara vem com um, se o cara acertou a ferida dele e deu aquela cutucada, bem cutucada lá para expulsar pus para todo lado, na outra semana, o que ele faz? Ele já marca com outro conselheiro. Então, mesmo sendo um ministério, tem que ser um ministério interdependente. Então, amanhã depois, tenhamos aí um ministério, 10 conselheiros, ótimo. Mas o caso do aconselhado X, que está com o conselheiro A, é algo que geralmente depois é tratado no colegiado de conselheiros, até para facilitar e para não acontecer isso, do cara ficar pulando de conselheiro em conselheiro, e aí o cara se perpetua nessa prática, nunca muda, porque ele vai levando até alguém desmascarar ele. Desmascarou, apontou onde está o erro, o que ele precisa mudar, aí ele pula para outro conselheiro. Isso aí pode ser uma falha do ministério, porque o aconselhamento ele deve produzir o crescimento e mudança, né? E mais que isso, uma maturidade tal que a pessoa consiga, diante de outros problemas que foram surgindo, ter já as ferramentas necessárias para encontrar qual que é o padrão de Deus. O que Deus quer de mim nessa situação? E aí ele vai aplicar isso. É isso que o aconselhamento bíblico eficaz procura. Tudo bem?